Agora sim. Estamos gravando. Boa noite, senhores. Hoje, dia 5 de maio. Na aula de hoje, faremos, então, a nossa devolutiva. Bom, antes de que eu comece a passar para os senhores cada uma das questões da prova, a nota foi transmitida a vocês. Eu não lancei no sistema, tá? Eu só lancei, transferi para vocês um arquivo que mostra como foi composta a nota dos senhores, já que a prova vale 6 e havia 2 trabalhos, cada um com a pontuação de 2 pontos, né, que somados todos, chegaria a nota 10, que é o máximo desse bimestre. Então, o arquivo que foi passado para todos vocês é apenas uma demonstração de como é que se chega à nota final individual. Ok? Então, todos estão cientes? Todos receberam esse arquivo? Alguém não recebeu esse arquivo? Por favor, abra o microfone e fala que não, ou escreve aqui no chat. Eu não recebi, professor. Não recebeu, dona Vilaurinha? Não. Vou pedir a Jennifer que reforce, então. Está no grupo. Tá bom? Obrigada. Fabiano, falou alguma coisa, Fabiano? Está no grupo, Tá no professor. grupo. Está no grupo. Tá no grupo. Tá no grupo de vocês do WhatsApp, então. É isso. Tá ok. O Lucas diz que estou sem webcam, o computador não tem, meu celular está carregando, daqui a pouco eu ligo. Recebi, professor. Ok, Lucas. Bom, então todos receberam, né? Pois bem. Gostaria de saber se qualquer um de vocês tem alguma objeção em relação à nota da prova e à nota do trabalho. Pode falar pelo microfone, se quiser escrever no chat, não tem problema nenhum. Ninguém? Ok, então. Então tá bom, né? Se ninguém tem nada a reclamar, vou fazer qualquer observação em relação à nota, tudo bem. Nem em relação aos trabalhos. Tá bom, então, né? Ótimo. Eu também. A única coisa que eu tenho a dizer é que, numa média geral, vocês foram muito bem na prova, né? A média assim, das notas está acima de 7, né? Uma prova objetiva, né? E que ela é resolvida online, né? Então pode haver algumas interferências em relação à nota, né? Mas, enfim, a média da turma ficou acima de 7, né? Isso é louvável, né? Muito bem. Em relação aos trabalhos, alguns não entregaram, como são 4 pontos, não entregaram todos, né? Alguns não entregaram todos os trabalhos. E como com 4 pontos, né? Aí falta um pouco, né? Porque daí só fica com a nota da prova. A nota da prova é no máximo 6, fica abaixo do 7 da média, né? Enfim, é uma opção de quem não entregou, tá? Em relação aos que entregaram, eu os li o trabalho, e só fiz observação em relação a 2 dos trabalhos, que constam ali do arquivo, né, para justificar o desconto de nota, está ali justificado, né. Quanto aos demais, não tenho nenhuma observação a fazer, a não ser, né, evidentemente, que ainda há erros de grafia, né, no trabalho, de concordância nominal, de concordância verbal, existem ainda algumas inobservâncias quanto às normas de formatação da BNT e tal, mas nada que justificasse, assim, desconto da nota, né. É mais uma observação para os senhores, porque vocês são quase quintanistas, né, então existem alguns desvios
de vocabulário e de regras ortográficas que já não se espera mais de um aluno que está no 5º ano do direito, né? E em relação às normas da BNT, igualmente, até porque vocês estão ingressando, né, naquela parte da faculdade que vocês têm que fazer um projeto de TCC, depois tem que fazer uma monografia, né, e isso tem que observar as normas da BNT. Então, esses trabalhos que a gente passa para vocês, não acredito que os outros professores também passem, né, e pedem que vocês observem a BNT, isso não é uma chatice nossa, não é uma chatice, tá? É uma obrigatoriedade do mundo acadêmico. Então, fiquei muito satisfeito com os trabalhos também, e com o desempenho dos senhores, tá? Se vocês não têm mais nada a observar, eu faço uma última pergunta. E eu sei que vocês aqui não têm muito, aqui nesse ambiente online, aqui vocês não participam muito, né? Só um ou outro que participa. Diferente da sala de aula, porque na sala de aula vocês participam bem. Já vai, Ana Flávia, já falo contigo. Eu vou abrir agora para que vocês falem, dar um espaço para vocês, para que vocês falem o que vocês acharam da prova. Se vocês acharam ela difícil, se acharam ela média, se acharam ela fácil, né? Se as questões estavam bem formuladas, se os comandos estavam bem formulados, se as opções de resposta, assim como o introito das questões estavam claros, estavam objetivos. Então, eu vou, nesse momento, abrir um pedaço da aula para vocês, para que vocês me deem esse feedback, porque ele é muito importante. Né? Eu sei que vocês estão todos ouriçados para falar, mas, por gentileza, um só por vez, tá bom? Professor, eu posso falar? Pode, Isabel. Então, professor, olha, eu quero ser bem sincera. Eu tive vários tipos de piriri para abrir sua prova, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu estou vivendo umas situações bem complicadas na minha vida. Mas Deus foi maravilhoso e fiel, professor, e eu fui fiel comigo mesma. Fui eu e Deus, professor, sabe? Porque eu estou testando eu comigo mesma, sabe? E Deus está me honrando. Eu tenho fé que está dando tudo certo. Mas o meu medo era que eu ia tirar um 0, porque os meninos aí, quem me conhece sabe que às vezes eu saio da tua prova falando, gabaritei! E quando eu chego, 0. Já aconteceu na tua prova e na Catiúcia. Eu saí lá fora achando que tinha gabaritado, depois veio um 0. Mas eu estou felicíssima, professor, só tenho a agradecer. Para mim, estava tudo muito, muito bem elaborado. Obrigada, Deus abençoe a todos. Ok, obrigado, Isabel. Mais alguém para contribuir? Professor, Dona de Laurinda, por gentileza. eu queria dizer para o senhor que a prova estava muito bem elaborada, as questões eram claras, a prova não foi fácil, ela estava de médio para difícil, não sei se porque eu também estou com a cabeça meio avoada ainda, né? Mas a prova, assim, você lia e sabia o que o senhor queria. Então, isso é importante. O senhor está de parabéns, porque a prova foi realmente bem elaborada. Muito obrigado, dona de Laurinda. Muito obrigado. Mais alguém? Não, professor, só dizer que assim, a prova ela estava dentro do que a gente estudou, né, durante o bimestre, né? Não teve nada assim fora do que foi estudado em aula, então tudo certo. Ok, obrigado, Carlos. Obrigado. Mais alguém? Nada. Bom, obrigado para aqueles que participaram, né? Vocês ficam tímidos aqui no online, né? Fora os 13 que estão tudo aqui com a câmera desligada, né? Deve estar assistindo novela, o jornal,
fazendo janta, comendo pastel, cuidando do gato, né? Alguma coisa deve estar fazendo. Mas, enfim, para aqueles que estão aqui, que eu consigo vê-los na câmera, né? Que o fazem em respeito não a si mesmo, né, mas também a todos os colegas, senhores, querendo ou não, isso aqui é uma aula de academia, da academia. Então, não existe razão nenhuma para a câmera ficar desligada, absolutamente nenhuma. Mas, enfim, como não existe uma regra institucional que possa penalizar o aluno ou prejudicar de alguma forma, né, de não se manter a câmera desligada, porque isso é uma faculdade que é concedida, né? Enfim, isso cabe ao juízo pessoal de cada um, né? E daí cada um tem o seu próprio critério, cada um tem a sua própria linha de exigência consigo mesmo. Bom, então vamos lá. E vamos lá. Eu achei a prova, a minha visão da prova. Elaborar questões objetivas não é muito fácil, senhores. Não é muito fácil. Mas as elaborei sempre pautando por aquilo que eu falo em sala de aula, né, pela matéria que foi dada em aula, que consta dos livros, né. Não sou o tipo de professor que cobra coisas que não fala em sala de aula, né, que tem a ver com a matéria, mas que não fala em sala de aula, né, não menciona, não explica, né. Esse não é o meu feitio. E eu achei a prova de médio para fácil. Médio para fácil. É uma prova que, se você comparar com com as provas, com as questões de tributário que são exigidas na OAB, por exemplo, estão no mesmo nível. Estão no mesmo nível, né? Considerando que a prova da OAB, a objetiva, é uma prova fácil. Fácil para a média, não é uma prova difícil, né? Ah, professor, mas por que o índice de reprovação na ordem é de 80%, 70%, 80%, às vezes chega até 90%, né? O índice nacional, né, de reprovação. Senhores, assim, existem alguns culpados, existem alguns fatores que contribuem para isso, né? E o aluno não estudar é um grande peso, é um grande peso. Faculdade também, a universidade, né, que não entrega um melhor ensino, um ensino de qualidade, também assim contribui, né? Mas olhando a prova da Ordem dos Advogados do Brasil de forma fria, a prova objetiva, ela é uma prova fácil para médio, tá? Ele não tem muitos segredos, sabe? Pelo menos em tributário, em administrativo, de vez em quando vem uma questão assim que é um pouco mais complexa, né? Mas, enfim, não são questões, não é uma prova assim que você possa dizer que é impossível de se passar, que é muito complexa. A exemplo de uma prova de Ministério Público Federal, ou de Juiz Federal, ou do Ministério Público de Minas Gerais, que são provas assim, que é difícil ter uma questão que seja média, as questões são difíceis, né? E eles conseguem transformar numa questão objetiva, como se fosse uma questão dissertativa. Isso torna a prova muito complexa, muito complexa. Mas, enfim, a prova de vocês de tributário é uma prova de médio para fácil, a prova que foi elaborada. Okay? Isaías, acho que o seu microfone está aberto, querido. Bem, nem as comparo, então, com questões, com as provas de concurso público, né? Só que para concurso público se exige o bacharelado em Direito, né? Não é qualquer prova de concurso, né? Então, juiz, promotor, procurador da República, procurador de Estado, PFN, AGU, delegado de polícia, essas coisas, né, que são cargos exclusivos de bacharel em Direito, e às vezes também exige atividade jurídica, né? Então, eu nem comparo a prova a nossa prova com essas provas, né?
essas provas são mais complexas do que a nossa prova, mas enfim. De modo que, senhores, se vocês não há mais nada a ser acrescido pela parte de vocês, deixa eu só esclarecer aqui algumas coisas do chat que escreveram aqui. A Ana Flávia diz: boa noite, acredito que minha nota da prova esteja errada, pois estava outra nota no AVA. Se puder consultar, por favor, obrigada. Ana Flávia, talvez você esteja se confundindo, porque eu ainda não lancei a nota no AVA. Eu só peguei um arquivo de Excel e pedi a Jennifer que passasse a todos os senhores para que vocês conferissem, né? E se há alguma coisa errada, vocês podem apresentar durante a aula para mim, para que, se caso vocês tenham razão, eu faço as alterações, né? Eu sempre procedo dessa forma, eu não lanço nada enquanto não passo para vocês, não passo a devolutiva, até porque o professor também erra. Professor, Quem fala? a Vanessa, eu acho que ela está se referindo quando fecha o período de prova, as provas que são objetivas, elas aparecem as respostas certas e a correção embaixo, e automaticamente a nota na própria prova. Tá. Então, eu não sabia disso, tá? Deixa eu dar uma olhada lá. Professor, Oi? talvez, é a Amanda falando, talvez a Ana Flávia esteja vendo a prova, o valor, aliás, você postou o valor que seria se a prova valesse 100 e depois o valor se a prova valesse 60, certo? Exato. Na planilha. Uhum. Eu acho que lá no AVA saiu como se valesse 100 a prova, sabe? Não o cálculo se valesse 60, Tá. que é o valor oficial da prova. Entendi. Talvez ela esteja vendo por esse lado. É possível. Obrigado, mano. Senhores, eu abri aqui a tela do sistema onde eu lanço as notas, né? E para mim o que aparece aqui é que está tudo zero, para todos vocês, né? Então, provavelmente vocês devem estar consultando uma aba do sistema em que aparece a nota para vocês valendo 100, que é o padrão, o critério que é adotado pelo próprio sistema como regra. Só que como na nossa disciplina a prova vale 6, então eu pego aquele 100, aquela nota que vocês tiraram com o critério 100, e utilizo o peso 6 e faço a transformação da nota. E daí o valor é um pouquinho menor, tá? Talvez seja... Professor, desculpa interromper. Eu acho que ela está vendo lá, é porque existe a opção revisão lá no portal. Quando você clica em revisão, você vê as questões que você errou e o que o sistema já reconheceu como certo e te dá uma nota final. Acredito que seja isso que ela está indagando aí. Tá. Porque exatamente a nota que o professor lançou na planilha é a mesma que eu estou no portal. Tá. Não, tudo bem. Até porque, senhores, eu entro no portal e eu baixo um arquivo das notas que vocês tiraram. Então, assim, o próprio sistema corrige a prova de vocês. Eu baixo um arquivo, ele vem individualizado, com o nomezinho de vocês, e a nota que cada um tiraram, só que com base no peso 100. Depois é meu trabalho fazer a conversão para o peso 6. Tá? Então, assim, eu ainda vou lançar a nota no sistema. Tá? Ainda vou lançar. E daí, quando eu lançar a nota no sistema, o peso vai ser 100 também. Só que daí, ali vai estar qual o valor, a composição da nota da prova, 6, mais os trabalhos, caso tenham sido entregues. Tudo bem? Bom, a Amanda diz, eu estou aqui, infelizmente não consigo ligar hoje. Não, tudo bem, acabamos de nos falar, está tudo certo. Bom, senhores, se não temos mais nenhuma observação, vamos lá, então, corrigir a prova em conjunto. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Cadê o Katsu da nota aqui? Cadê?
Ai, ai. Bom, eu vou compartilhar a tela, então, eu vou botar aqui na tela. O que vocês estão vendo? Nada ainda, professora. Ah, tá, agora apareceu. E agora? Tá lá. A prova. Ok. Tá num bom tamanho aí para vocês? Eu tô no celular, professor, mas deve estar assim. Tá bom, Sim. assim tá bom. Tá bom. Então vamos lá, então, senhores. Bom, aqui a prova não aparece assim na ordem, tá? Que eu elaborei as questões. E provavelmente talvez não seja nem a ordem que apareceu para vocês. Porque o próprio sistema ele embaralha as questões, ele embaralha as alternativas, tá bom? Então, para mim o que aparece aqui é a primeira questão, e ela diz assim: considerando a disposição do CTN, é correto afirmar que, como regra geral, os tributos. Então, letra A, são cobrados mediante atividade administrativa, isso é verdadeiro ou falso? Pode abrir o microfone. Isso é verdadeiro ou é falso, senhores? É Tributo falso. é cobrado? Hã? É falso. É verdadeiro. É verdadeiro. Até aqui é verdadeiro, né? Verdade. Isso, é verdadeiro. Isso. A cobrança de tributos, senhores, sempre se inicia com uma atividade administrativa, né? Sempre se inicia na via administrativa. Aí segue aqui, ó, a qual pode ser vinculada ou discricionária. Bom, aqui está errado, né? Porque esse processo administrativo, ele é sempre Vinculado. ele jamais pode ser discricionário, jamais. E aqui é que está o erro, tá bom? Pintei de vermelho. Alternativa B. Os tributos têm por fato gerador uma situação jurídica abstrata. Isso é verdadeiro ou não? Falso ou verdadeiro isso? Tributo tem por fato gerador uma situação jurídica abstrata? Eu acho que é falso. Alguém mais? Senhores, todo tributo tem por fato gerador uma situação jurídica que é abstrata, sempre abstrata, porque o fato gerador está descrito onde? Numa norma jurídica, na norma que cria o tributo, né? E lá ele descreve o comportamento humano que, caso aconteça no plano dos fatos, faz nascer a obrigação tributária, que logo em seguida vem um lançamento e, através do lançamento, se constitui o crédito tributário, dando-se início à cobrança do tributo, né? Então, a criação do tributo, ele é sempre através de uma norma, através de uma lei, e essa lei descreve abstratamente um comportamento, que qualquer uma das pessoas na sociedade pode praticá-lo. Okay? A exemplo do que acontece com os tipos penais. O tipo penal descreve um comportamento abstrato, né? E caso ele venha acontecer no plano dos fatos, aí se incide a pena prevista no tipo penal. A mesma coisa acontece com os tributos. Então, essa parte aqui está verdade. Tem por fato gerador uma situação jurídica abstrata. Não sendo possível vincular um tributo a qualquer atividade estatal específica. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Isso é falso, né, senhores? Porque existe espécies de tributos que são vinculados à atividade estatal, né? Que você só paga o tributo porque o fato gerador dele é a prestação de um serviço público, por exemplo, pelo Estado. Por exemplo, como acontece com as taxas. A taxa é um tributo que é vinculado a uma atividade estatal específica. Então, essa parte aqui é falsa. Então, essa alternativa B está errada. Não sendo possível vincular um tributo a qualquer atividade estatal específica. Falso, porque a taxa é vinculada a uma atividade estatal específica, a contribuição de melhoria também é vinculada a uma atividade estatal específica, né? A realização de obra pública de que decorre a valorização imobiliária, né? Alternativa C.
Os tributos podem incidir sobre bens e rendimentos decorrentes de ato ilícito? É possível isso? Sim. Sim, é possível. Sim, isso eu falei de forma até exaustiva esse aula. Embora o tributo não possa ser utilizado como sanção, isso é verdade. Está no conceito do tributo lá no artigo 3º CTN. Tributo, ele não pode constituir sanção de ato ilícito, mas ele pode incidir sobre rendimentos decorrentes de ato ilícito sem problema. Então, essa aqui é a verdadeira. Tá? Tributo é compulsório, senhores? Sim, sempre compulsório. O Estado não pergunta se você quer ou não, se está de acordo ou não com o pagamento, né? E ele podendo a sua obrigatoriedade advir da lei ou de contrato? Não, jamais de contrato, né, senhores? Jamais. Tributo é sempre criado através de lei. Eles podem ser pagos em pecúnia? Sim. In natura ou in labore? Não, jamais. Ok? Alguma dúvida em relação à primeira questão? Não, né? Bem simples. Vamos para a próxima questão. Em razão de uma calamidade pública ocasionada por epidemia que assolou o país, aliada à grave crise econômica e financeira, a União, através de medida provisória, instituiu um empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias decorrentes da implementação das medidas cabíveis ao enfrentamento da situação. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, né? Se é constitucional ou não instituir, via medida provisória, um empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias. Assinale a alternativa correta. Aqui ele põe nenhuma das anteriores, né? Embaralhou errado. Vamos para B aqui. O empréstimo compulsório deve ser instituído por lei complementar? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sempre, senhores. Sempre por lei complementar. Sendo vedado pela Constituição que medida provisória trate desse assunto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, senhores. O artigo 62 da Constituição Federal, que trata das medidas provisórias, ele veda que medida provisória possa tratar de assunto que é reservado à lei complementar. Medida provisória não pode tratar de assunto que é reservado por lei complementar. E como a Constituição reserva à lei complementar a instituição de empréstimo compulsório, a alternativa B está correta. Ok? O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de complementar, sendo vedado, sendo proibido pela Constituição, que medida provisória trate desse assunto. Sim, a Constituição veda que medida provisória trate de qualquer assunto que seja reservado por lei complementar. Então, a correta é a letra B. Alguma dúvida? Bom, a C. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública? Sim. Sim. Sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória com tal propósito? Não. Não pode medida provisória tratar de empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório é só por lei complementar. Próxima alternativa, o empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Falso, né? É a primeira hipótese do artigo 148, né? 148, inciso 1º da Constituição, né? O primeiro motivo autorizador da instituição de empréstimo compulsório. E depois, nenhum tributo pode ser instituído por medida provisória, né? Falso também, né? O tributo que se exija uma lei ordinária para sua instituição, ele também pode ser instituído por medida provisória. Então, a correta aqui é a B. Alguma dúvida? Veja que essa é uma questão que parece simples, né? Mas ela exige de vocês um manuseio concomitante de vários assuntos, né? Então, você tem que saber o empréstimo compulsório, quem é que pode instituir empréstimo compulsório, quais são os motivos autorizadores, e ainda depois tem uma perguntinha ali que nenhum tributo pode ser instituído por medida provisória, né? Então, é uma questão que trata de direito tributário, né, das espécies tributárias,
também trata de competência tributária, e também trata de fontes do direito tributário, né, medida provisória, lei complementar, aquilo que a gente já tinha estudado. Então, assim, é uma questão que envolve, no mínimo, 3 temas de direito tributário, e pode causar alguma confusão no candidato que é mais despreparado, né, não se preparou tanto para a prova, mas é uma questão fácil, senhores. É uma questão fácil. 3. Determinado ente da federação instituiu um tributo, não disse qual, que é incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que preste serviço ao empregador privado, ainda que sem vínculo empregatício, com o objetivo de financiar a Seguridade Social. Assinale a opção que indica o ente da federação competente para a instituição do tributo descrito e o nome do tributo. Então, o que você precisa saber? Competência tributária, quem que é o ente que tem competência para instituir esse tributo e qual é o nome desse tributo. Bom, senhores, qual é o tributo que tem por fato gerador, né, que incide sobre folha de salários para financiar a Seguridade Social? Contribuição social. É a contribuição social, né, senhores? Das espécies tributárias que a gente tem, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, as contribuições, a única que se destina a financiamento da Seguridade Social é a contribuição na sua espécie, contribuição social, né? E quem é que tem competência tributária para instituir a contribuição social que incide sobre folha de salários? A União. A União. É só a União, competência aqui é privativa, né, senhores? Competência aqui é privativa. Então, veja que o imposto de renda está fora, né? Contribuição residual está fora também, né? Contribuição previdenciária está fora também, né? Aí fica sobrando quem? A C e a D. A gente já viu que é a União, a competente, né? Então, essa é a resposta certa, né? A gente não pode esquecer que aqui você veja, colocou contribuição previdenciária, né? Assim, na tentativa de enganar, assim, o candidato despreparado, né? Porque a gente sabe que existem algumas contribuições que a competência não é só da União, né? Os estados também podem instituir contribuições, os municípios também, o Distrito Federal também. As contribuições previdenciárias é um exemplo disso. Em relação aos seus servidores, cada um dos entes políticos, cada um dos entes da federação tem competência para instituir contribuição previdenciária, né? Então, essa daqui é capciosa, né? Essa aqui, essa letra, a opção B aqui, alternativa B, pode gerar dúvida aí no candidato que é despreparado, né? Mas aqui não há dúvida nenhuma, né? Porque ela incide sobre folha de salários, né? A questão fala especificamente a respeito disso, e com o objetivo de financiar a Seguridade Social, né? Seguridade, né? Não só a Previdência, né? Então, aqui é que acaba indicando que realmente é a alternativa C. Vocês têm alguma dúvida? Não? Tudo bem? Vamos dar sequência, então. Tem cada vez menos aluno, né? Impressionante isso. Vamos lá, a respeito da competência tributária, assinale a alternativa correta, né? O não exercício da competência, o ente federativo que não exercer a competência, isso pode acarretar sua transferência para outro ente político. É possível isso? Não. Não, né? O exemplo clássico é quem? Me dá 2 exemplos clássicos aí. Se alguém lembra. O próprio empréstimo compulsório, salvo engano, é competência da União e ela exerce quando ela quiser, de certa maneira. Assim. Muito bem. Ele pode dar isso para o Estado. Isso. E o imposto sobre grandes fortunas também. Muito bem, vocês dois aí. E de guerra externa também. O empréstimo compulsório, em qualquer dos seus motivos, né, é da competência da União,
e ele nunca foi instituído, né? A União nunca exerceu a sua competência tributária para criar um empréstimo compulsório. Isso não faz com que ela perca essa competência e essa competência seja transferida para um outro ente, para o Estado, para o município. Não existe isso. A mesma coisa acontece com o imposto sobre grandes fortunas. É de competência privativa da União, e a União nunca exerceu essa competência, e isso não acarreta a sua transferência ao outro ente político. Então, isso aqui está errado. Quanto aos impostos, competência tributária quanto aos impostos, né? A competência é comum entre os entes tributantes. É comum, senhores? Em relação aos impostos, a instituição dos impostos, a competência tributária entre os entes federados é comum? Cada um pode instituir qualquer imposto? Não. Não, né? Por quê? Existe competência da União, dos estados, do município. Muito bem, muito bem. Em relação aos impostos, cada um dos entes federados tem o seu rol de impostos que podem criar, né? E um ente federado não pode se imiscuir na competência tributária em relação a impostos do outro ente tributante. Tá? Isso aqui está errado também. A competência pode ser exercida a qualquer tempo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, senhores. Verdadeiro. Verdadeiro. Exatamente. Ela pode ser exercida a qualquer tempo, né? Sem problema. Ela é indeclinável. Tá? A competência para a instituição de imposto extraordinário é exclusiva dos estados. Isso é falso. É a competência da União. Tá? E o exercício por um ente político da competência atribuída a outro é possível, havendo acordo entre os entes? Jamais isso é possível, senhores. Isso jamais é possível. É só norma constitucional que pode alterar a competência tributária, porque a competência tributária é dada pela Constituição e só uma norma do mesmo quilate é que pode alterar a competência tributária. E alguma dúvida? Questão também, senhores, fácil, tá? Questão fácil. Ó, a primeira aqui, vamos botar média, tá? Média, porque aqui poderia gerar alguma dúvida. A segunda, fácil. A terceira foi dada. A quarta foi dada também. Tá? Nem digo que é fácil, foi dada. Vamos lá para 5. Sobre as espécies de tributos. Espécies de tributos. Quais são as espécies de tributos que a gente tem? Os impostos, as taxas, as contribuições sociais, os empréstimos compulsórios. E as contribuições de melhoria, né? Tá? Então, assim, senhores, ó, numa prova, o que eu sugiro para vocês numa prova, né? Vocês estão fazendo a prova. É evidente que aqui eu vou fazer digitado, né? Mas na prova vocês estão com a caneta, com o lápis, né? Faz aí, sublinha espécie de tributo e já escreve, né? Quais são as espécies, né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições, tá? Alguém falou das contribuições sociais. Não está totalmente certo, tá? Porque a contribuição social é uma espécie de contribuição, tá bom? Então, você já pega e já puxa na prova, assim, as espécies são essas aqui, beleza. Agora vamos fazer alternativas, que é a correta. Cabe apenas, sublinha apenas, cabe apenas aos estados e ao Distrito Federal instituírem contribuições de melhoria. Pode parar por aqui, ó. Qual a competência tributária para a contribuição de melhoria? Ele é comum. É comum, senhores. A União pode instituir, os estados, o federal e os municípios. Então, isso aqui está errado. Está errado. B, diante dos casos previstos na Constituição, todos os entes federados podem criar empréstimo compulsório? É todos? Apenas a União. Só a União, né, senhores? Está errado isso aqui. Por meio de lei complementar, isso está certo. Empréstimo compulsório, só lei complementar. O não exercício da competência da União para instituir o imposto sobre grandes fortunas autoriza os estados e o Distrito Federal a exercê-la?
Jamais, né, senhores? Competência tributária é indelegável. A União poderá criar, por meio de edição de lei complementar, novos impostos não previstos no texto constitucional, observados os requisitos previstos exercendo a dependência e competência residual. Certíssimo. Letra A, tá? Letra E, tá? Corretíssimo. Corretíssimo. Alguma dúvida, senhores? Professor, Oi. você poderia me dar um exemplo de impostos fora desses que a lei, que a Constituição Federal diz, em que a União usou da competência residual dela para criar, por exemplo? Quem fala? No caso, eu queria um exemplo. Tá, mas quem está falando? É a Vanessa. Oi, Vanessa. É o seguinte, a União nunca exerceu essa competência residual em relação aos impostos, tá? Então, assim, o que significa esse imposto residual? Além daqueles impostos que estão relacionados na Constituição, que são competências da União, são os impostos federais, a Constituição autoriza a União a criar um imposto, que a gente chama de imposto residual, por lei complementar, então é um pouquinho difícil de criar, e ele pode ter base de cálculo, fato gerador, inclusive de outros tributos, sem problema nenhum, a Constituição autoriza isso, tá? Mas até hoje, a Constituição, a União nunca criou um imposto residual. Tá? Obrigada. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. 6. Os tratados e convenções internacionais sobre matéria tributária, quando internalizados no ordenamento jurídico brasileiro, são fontes do direito tributário. Ok, é uma afirmação, isso está correto. Tá? Esse tema aqui, ó, é fontes do direito tributário. Sobre esse tema, julgue a afirmação. Os tratados internacionais que versam sobre direito tributário são considerados tratados sobre direitos humanos e, por isso, serão incorporados no ordenamento jurídico com status de norma constitucional. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Eu coloquei verdadeiro. Por que é falso, senhores? Eu acredito que os tratados de direito tributário versam sobre a ordem econômica, nada relacionado com direitos humanos. Exatamente, não tem nada sobre direitos humanos, tá? Veja, senhores, tratado internacional que versa sobre direitos humanos, quando ele é internalizado pelo ordenamento brasileiro, através de um rito específico, quem que é Davi, o brabo das redes? Quem que é essa pessoa? Vocês estão vendo aqui na minha tela? Nunca vi. Sim, estamos vendo, sim. Parece uma criança. Da existência desse cidadão na nossa sala. Quem que é essa criatura aí? É aluno? Às vezes está por conta de Será outro, que algum aluno por outro entrar com computador. alguma outra IT, talvez? Não entendi. Às vezes. Alguém deve estar entrando com o login de outra pessoa. Por outro computador, às vezes. Sim. Mas assim, você tem que avisar, né? Eu não sei quem que é Davi ou brabo das redes. Então, ó, Davi, o brabo, eu não te conheço, eu acho que não tem nenhum Davi na lista de chamada. É a Thalita, professor. É a Thalita? Ela falou que tá pelo e-mail do sobrinho dela. Meu Deus. Vai, vamos lá, vai. Entrou. Davi, você é a Thalita? Ô, Davi, você é a Thalita? Responde aí, criatura. Alguém dá um toque aí na Thalita aí para ela responder? Escrever no chat alguma coisa? Para palhaçada, vocês participam daí, né? Olha o chat bombando, ó.
a palhaçada vocês participam, né? Agora, para corrigir a prova, parece uma sessão de Mormon, isso aqui, vai ser um velório. Olha lá, o Davi, o bravo. Tô com o e-mail do meu sobrinho. É você, Thalita. Só hoje. Mas é você, Thalita. Thalita, muito bem. Ok, Thalita. Tá resolvido. Tá resolvido. Vamos continuar, então. Então, senhores, o que nós falávamos é que é possível, sim, que tratados internacionais, isso depois de uma alteração da Constituição, isso aconteceu ali, acho que foi em 2005, alguma coisa assim, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, e quando são internalizados, eles adquirem status de norma constitucional. Tá? Isso está previsto lá no artigo 5º da Constituição. Só que isso só acontece quando o tratado ele versa sobre direitos humanos. Né? Direito tributário ele não versa sobre direitos humanos, né, senhores? Não tem nada a ver. Então, um tratado internacional que trata de direito tributário, uma norma internacional que trata de direito tributário que é internalizada dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ela vai ingressar no ordenamento jurídico brasileiro com a estatura de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Bom, então, essa alternativa ela é falsa. 7. Sobre o tratamento dado às taxas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, pergunta sobre taxa. As taxas têm natureza retributiva? O professor não sei o que é retributiva. Tá, então continua lendo. As taxas têm natureza retributiva, podendo ser cobradas pela prestação do serviço público ou pelo exercício regular do poder de polícia, observados os requisitos constitucionais e legais. O que vocês acham? Tá certo. Tá certo. Né? Não tem nenhum kkk, nem nada, né? Aí, ó. Sim, senhores, as taxas têm natureza retributiva. Tem natureza retributiva. Retributiva por quê? Porque se cobra taxa, porque do outro lado da relação jurídica, o Estado, ele prestou um serviço público específico e divisível, ou colocou à disposição, ou ele efetivamente exerceu o poder de polícia, observados os requisitos constitucionais e legais. Correto. As receitas arrecadadas por meio de taxas são vinculadas a despesas com políticas públicas, sociais, que atendem interesse errado, né? A taxa, a cobrança da taxa é vinculada a uma atividade estatal. Prestação de serviço público ou exercício do poder de polícia, isso é verdade. Outra coisa é você afirmar que aquilo que se arrecada com taxa é vinculado à despesa de política pública. Não, isso está errado. O que se arrecada por meio de taxa, senhores, vai para o caixa do tesouro do ente político, né? Isso é utilizado para custear a máquina estatal de forma indiscriminada. Bom, a taxa é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal. Falso, né? A taxa, o fato gerador da taxa é ligado a uma atividade estatal. O Estado fez alguma coisa, né, prestou um serviço público, ou exerceu o poder de polícia, e por isso é que dá o nascimento, dá a origem à cobrança da taxa. A Constituição prevê que apenas a União e o Estado Federal têm competência para a criação de taxas, né? Mentira, né, senhores? Falso. Porque a competência tributária para as taxas ela é comum entre todos os entes federativos. Os municípios também têm competência para criar as taxas em relação às competências administrativas que os municípios têm. Alguma dúvida? Não? Então tá. Bom, as próximas duas questões, né, coloquei ali algumas questões, coloquei um formato diferente, né, mais ou menos assim, pré-primário, né, você fazer o xizinho, ligar assim com fazer uma ligação assim. Então tem uma afirmação de um lado, né, e depois do outro tem uma outra afirmação. Aí a próxima linha tem uma afirmação, e daí do lado tem uma outra afirmação. Terceira linha, a mesma coisa. O que você precisa fazer?
ligar as afirmações que são correspondentes entre si, que têm ligação entre si. Vamos lá. É matéria reservada à lei complementar. Bom, está escrito aqui, tem a opção limitações constitucionais ao poder tributário, possibilidade de realização do controle de constitucionalidade pelo STF e em abstrato. Senhores, o que é reservado à lei complementar? São as limitações constitucionais ao poder tributário. Essas são as imunidades tributárias, né, e os princípios tributários. Isso é matéria reservada à lei complementar, artigo 146 da Constituição. Tá? A constitucionalização do direito tributário. O direito tributário, como eu já disse para vocês, é altamente constitucionalizado. A Constituição Federal trata muito de direito tributário. E ele trata muito, assim, da espinha dorsal do direito tributário. Tá? Então, ele é altamente constitucionalizado. Como ele é altamente constitucionalizado, é evidente que quando alguma norma tributária é questionada, isso pode dar ensejo à realização de controle de constitucionalidade que é exercido pelo STF. Tá? E a Constituição cria tributos em abstrato, porque, em concreto, quem cria um tributo é uma lei ordinária, ou uma lei complementar, ou uma medida provisória, ou uma lei delegada. Essas duas últimas, proibido vedar sobre matéria de lei complementar. Alguma dúvida? Não? Bom, a 9, também no mesmo sentido, né? Imunidade recíproca, imunidade de tempos de qualquer culto, e imunidade dos livros, jornais e periódicos, né? Qual que é a imunidade que visa a proteção da forma federativa do Estado? É a imunidade recíproca. Qual que é a imunidade que busca proteger a liberdade de crença? É a imunidade dos tempos de qualquer culto. E qual que é a imunidade que abrange os livros digitais? É a imunidade dos livros, jornais e periódicos. Essa aqui é dada também, né? Essa aqui é a mais fácil da prova, hein? A mais fácil da prova. E olha que teve campeão que errou. Teve campeão aí que errou. Tá de parabéns. É só ler assim, usar o tico e teco, pode estar com sono, assim que acerta, não tem problema. Enfim. E, para a gente terminar, questão 10. O ente federativo instituiu taxa para fazer frente às despesas com uma atividade realizada por forças especiais de segurança, de modo que os residentes das localidades em que eram prestados tais serviços públicos deveriam pagar a taxa atinente ao período de atuação dessa força especial. Vocês entenderam o enunciado? Né? Então, o município aí, durante um determinado tempo, vai ter um incremento na força policial e, em razão da prestação desse serviço público, que é de segurança, o município resolveu criar uma taxa. Né? E aí vem a pergunta, nessa hipótese, a taxa, ela é inconstitucional? Vamos lá, ela é constitucional ou é inconstitucional? Inconstitucional. Constitucional. Inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque para impor taxa precisa do número determinado de usuários, de pessoas, coisa que segurança pública não prevê. Porque ela está ali para indeterminadas pessoas da sociedade, para todos da sociedade, independente de quem seja. Muito bem. Taxa é cobrada em razão da prestação de um serviço público. Como serviço público no geral, segurança pública é um serviço público, mas não é qualquer serviço público que dá ensejo à cobrança de taxa. É só o serviço público que é específico e divisível. E a segurança pública você não consegue dividir o quanto que cada cidadão recebe de segurança pública. Por isso que taxa não pode ser instituída para cobrança de serviços públicos que não são específicos ou que são indivisíveis. Ok? Você pode criar um imposto, você pode criar uma contribuição, né? Mas uma taxa, jamais. Tá? Então, essa taxa é inconstitucional. Tá? Ela é inconstitucional, que está certo, pois serviço de segurança pública não pode ser usufruído individualmente. Sim, porque para cobrar taxa, o serviço público tem que ser divisível, mas atinge a número indeterminado de pessoas. Parece que é essa aqui já. Né? É constitucional? Não, não é constitucional.
É constitucional. Não, nem precisa nem terminar de ler o resto. É inconstitucional, ok. Pois o serviço público deve ser remunerado por meio de tarifa. Nossa, e aí? E aí? Lascou, hein? Aí lascou, hein? Como é que justifica essa aí que essa é falso? Errado, porque a tarifa é a prestação por um particular. Incompleto. De um serviço público por um particular. Divisível, a mesma coisa que a taxa. Só que prestado por um terceiro, um particular. Como um pedágio. Muito bem. Assim, se juntar os dois, dá 10. Por que não pode ser por meio de tarifa? Por que está errado aquele negócio de tarifa? O que é tarifa? Tarifa é uma forma, senhores, também de custear a prestação de serviço público. Né? Serviço público específico e divisível. Só que a tarifa é cobrada por quem? Pelos particulares que prestam um serviço público em nome do Estado. São as concessionárias. Né? É por isso que não pode se cobrar segurança pública. Né? Segurança pública é um serviço público próprio, né? Um serviço público exclusivo do Estado. Isso não pode ser concedido a terceiros. Né? Então, jamais você poderia cobrar a taxa por segurança pública. Isso é inconstitucional. Né? Mas, em relação especificamente a essa questão, o que torna a justificativa utilizada para dizer que é inconstitucional, a justificativa está errada. Porque jamais você pode custear um serviço público que é exclusivo, a prestação exclusiva do Estado, custear esse tipo de serviço público por tarifa. Jamais. É sempre por taxa. Vocês entenderam? Ficaram com dúvida? Eu explico de novo. Professor, deixa eu ver se entendi. Então, cortando, Isaías. Que é como trabalho, é taxa. Mas quando é um particular, não dá para ouvir? Então tá, professor, eu deixo. Ok. Eu estou ouvindo, mas está cortando o seu áudio, daí eu não consigo compreender o que você está falando. Entendi, professor. Eu vou deixar a pergunta, então. Tá, se quiser, me manda no meu e-mail que eu te respondo. Professor, Oi. O pagamento do pedágio é uma tarifa? Tarifa. E por que o lixo é chamado de taxa de lixo? Taxa de limpeza. Isso é feito também por uma empresa privada. Não entendi, peraí. É assim, fazendo essa analogia, então, por exemplo, serviços de particulares que faz serviço público não essencial, por exemplo. No caso, porque, falando, serviço feito por particulares, a taxa de lixo é feita por empresas privadas. E por que ela é considerada taxa e não tarifa? Nem sempre é feito por empresa privada. Nem sempre? A coleta de lixo é prestação de serviço público de competência de município, é competência municipal. Em regra, o que os municípios fazem? Eles criam uma empresa estatal para prestar o serviço público de limpeza pública, de coleta de lixo. Okay? Então, é o Estado que está prestando. Se é uma empresa estatal, é o Estado que está prestando. E o que acontecia? Os municípios, eles criavam taxa para coleta de lixo. Taxa para coleta de lixo. Isso foi questionado na justiça. Por que foi questionado na justiça? Porque não tem como se mensurar quanto que as pessoas produzem de lixo, para você fazer a vinculação de quanto que vai custar a taxa por isso. Né? Você poderia custear essa atividade? Sim, mas não através de taxa, mas através de um outro tributo, por exemplo, uma contribuição. Tá? Houve uma discussão na jurisprudência. Mas, assim, no modelo brasileiro ficou sendo taxa. No modelo brasileiro ficou sendo taxa. Isso é tributo mesmo. Tá? É diferente, por exemplo, na Holanda. Na Holanda, o caminhão, quando passa para levar o lixo, tem uma balança no caminhão.
Ele pesa a quantidade de lixo que foi produzido pelo morador e ali já sai o boletim da taxa. Então, ele é perfeitamente específico e divisível. E no Brasil isso não tem. Mas na jurisprudência acabou se confirmando aí uma maioria de que é possível custear por taxa serviço público de limpeza no Brasil, serviço de limpeza pública e coleta de lixo, né? Principalmente coleta de lixo, não a limpeza pública, coleta de lixo através de taxa. É um enjambre, tá? É um enjambre, mas acabou passando na jurisprudência, acabou sendo sedimentado na jurisprudência. Ok? Entendi, obrigada. Mais alguma dúvida? Não? Bom, senhor, se não temos mais dúvidas, eu prometi ao professor Marcos que os liberaria até 8h30, para que ele desse lá, fizesse a atividade que ele tem para fazer com vocês. Ele deve ter passado o link, né, da sala de aula virtual para vocês. Então, como não temos mais nenhuma dúvida, e temos aqui 5 minutos, eu agradeço muito a paciência de vocês pela nossa devolutiva de hoje, para aqueles que estiveram presentes, não só assim presentes, né, mas aqueles que estiveram com a câmera ligada, né, pelo respeito com tudo, né, e a gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Antes de... Eu vou ficar aqui, sou o último a sair, caso alguém queira conversar sobre alguma coisa, eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado pela paciência dos senhores, pela educação, tá? Feliz em revê-la, viu, dona de Laurinda? Um grande abraço para a senhora. Estou à sua disposição, se a senhora precisar de alguma coisa, tá? Boa noite, senhora. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Deus abençoe a todos. Boa noite, pessoal. Quero falar com o professor rapidinho, só esperar a pessoa sair. Diga, Daniel. No semestre passado, o professor estava com uma dificuldade para conseguir lançar minhas presenças no sistema. Não sei, tinha dado um problema lá com a faculdade e eu acabei resolvendo com eles. Mas era só para informar o professor em relação às faltas, porque eu estava presente, acho que em mais de 90% das aulas. Sim. Só para informar em relação a isso e ver se o professor já está conseguindo lançar minhas presenças. Daniel, eu estou olhando aqui a tela e não tem mais nenhum aluno que está com aquela observação lá que tinha antes, tá? E que impedia o lançamento. O teu nome aqui, Daniel José, ó, tá livre. Tá ativa a matrícula aqui. Não sei o que tinha... então beleza, era só para perguntar sobre isso. Porque agora tá fechando o semestre, o professor vai mexer lá no portal, aí eu queria saber. Uhum. Mas tá tranquilo, fica sossegado, tá? Então beleza, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Já que eu não tenho o arquivo, é possível o senhor dar minha nota, não? Ah, sua nota, Mariló? Já vou passar para a senhora, só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Porque está no arquivo, mas eu não recebi o arquivo. Tá. Dona de Laurinda, tá aqui, ó. Eu vou passar a nota da prova da senhora, vamos passar normal, tá? Se a prova valesse 10, a sua nota foi 8. Tá? Da prova, né? Isso. Agora... Certo, porque tinha 2 questões que eu não sabia. Tá? Legal. Agora, quando a gente converte o 8 para o peso de prova 6, a nota fica 4,8. Uhum. Porque tá? o peso... O peso 6. Para o peso 6, a nota daí fica 4,8. Tá? Bom, eu recebi da senhora apenas o trabalho sobre a hermenêutica jurídica, do professor Paulo Bonavides. Né? Então, acrescendo a nota 4,8, os 2 pontos do trabalho, a nota final da senhora nesse primeiro bimestre é 6,8. A nota final. Isso, é 6,8. Então, o trabalho valia 4.
Não, são 2 trabalhos, tá? E cada trabalho vale 2. Eu só recebi da senhora um dos trabalhos. Não, mandei os 2. Pois é, dona Laura, mas eu só recebi o do... Mandei os 2, o resumo dos 2. Deixa eu olhar aqui, ó. Vou me certificar aqui, tá? Vamos olhar já. Aqui, dona Laura. Ó, dona Laura, é só o trabalho de hermenêutica que a senhora me mandou. A senhora me mandou no dia 28 de abril. Isso. Isso, só veio um trabalho só, né? De hermenêutica. Interessante, porque eu mandei junto. Aqui só tem um arquivo de Word aqui, ó. E está escrito aqui, ó, resumo hermenêutica constitucional. Vou abrir o arquivo, é o texto do professor Paulo Bonavides mesmo. Paciência. A nota que vai para o boletim, então, é 6,8. 6,8. Tá bom. Tudo Obrigada. bem? Por nada. Por que não foi? Por que aconteceu? Porque que eu fiz. E que eu mandei, mas como estava tudo, a cabeça estava não muito legal, pode ser que não foi e eu não vi. Entendeu? Tá. Eu imagino. Tá, obrigada. Por nada, dona Claudina. Boa noite para a senhora. Boa noite.